Marcos, no capítulo 7, dos versos 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor. E prosseguiu: o que sai da boca do homem é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. A ênfase em que você estabelece no seu viver, agradar a si mesmo ou agradar a Deus, revela-se por meio das suas reações diante as circunstâncias da vida. Baixa um pouquinho o microfone. Como nós lemos o texto aqui, aquilo que Jesus Cristo vem combater diante dos fariseus, vocês estão mais preocupados com os seus rituais religiosos do que de fato em agradar ao Senhor. A distinção entre uma ênfase em agradar a si mesmo ou a ênfase em agradar a Deus é ilustrada de um modo expressivo pela tradução de diversas palavras do Novo Testamento, que se descrevem umas das nossas palavras, das nossas possíveis reações. Certos termos do texto original no Novo Testamento encontram traduções diferentes da nossa Bíblia, de acordo com a ênfase em agradar a si mesmo ou a Deus. Uma expressão mais clara sobre isso é a palavra, não me lembro agora sobre a expressão mesmo no grego, mas a mesma palavra grega, ela se refere ao que é santo e ao que é profano. E na aplicação do texto é a seguinte: uma igreja, ela pode ser santa ou ela pode ser profana. Uma pessoa pode ter a vida santa ou profana. Isso de acordo com o que você lida, com a ênfase na sua em agradar a Deus ou a si mesmo. Por exemplo, a referência que Jesus Cristo faz sobre a mulher, e ele fala que a mulher ela pode ser santa, pura, mas a mulher também pode ser uma prostituta. Então a ênfase na palavra não é que ela muda de acordo com a própria palavra em si, mas ela muda de acordo com como ela é colocada na vida ou na prática. Como que você dedica a tua vida? Ela é dedicada numa busca de viver em santidade para o Senhor? Porque a mesma vida, mesmo alguém que professa Cristo como Senhor, pode não agir da maneira que agrada a Deus. Aqui Cristo faz uma referência ao que os judeus, no começo desse capítulo, capítulo 7, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus, eles foram encontrar Jesus. E nesse encontro, eles veem que os discípulos de Jesus, eles comem sem lavar a mão. E aí eles começam a falar: como pode? O teu povo não lava a mão. As pessoas naquela época, os fariseus, os escribas, tantos outros, os judaizantes, eles não só lavavam as mãos quando chegavam em casa, mas eles trocavam as suas roupas, lavavam as vasilhas, lavavam as suas camas. E a referência de cumprir aquilo que para eles era mais sagrado, segundo o coração, do que segundo a vontade de Deus. No mesmo texto, Jesus Cristo vem dizer: vocês são hipócritas. O verso 6, Jesus Cristo diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo me honra com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais às tradições dos homens. A pergunta para nós, como eu sempre faço no início de uma ministração: a que caráter eu posso dizer que Cristo realmente mudou a minha vida? E eu realmente sigo segundo a vontade de Deus? Porque, como falei, você pode professar a Cristo como Senhor e não mudar nada na tua vida. Então Cristo vem dizer: o que adianta na tua boca professar ao Senhor e na tua vida isso não é praticado? Nesse mesmo texto, na continuação, Jesus Cristo vai dizer: vocês não respeitam nem sequer o mandamento que foi lhes dado sobre honrar o pai e mãe. Porque quando um filho seu, ele consagra algo a Deus, e vendo um pai ou uma mãe necessitado, ele diz: isso é corbã. Sabe o que significa isso? É Jesus Cristo dizendo: olha, teu pai e tua mãe passam necessidade, mas você pegou o seu bem e disse para o teu pai e para a tua mãe: olha, esse meu bem foi para Deus. É para honrar e glorificar ao Senhor, para dar sacrifício a Deus.
E Cristo disse, se fizesse isso para mim, de fato, vocês honrariam teu pai e tua mãe. Vocês agradariam aos pais, honrando a Deus. Então não coloque como corbã aquilo que Deus determinou para que você faça em amor pelo próximo. Por isso que em todo o contexto desse capítulo, Jesus Cristo vai dizer como você se consagra ao Senhor. E a mesma palavra em que ele discrimina para nós, dizendo que ele descreve para nós, dizendo, viva uma vida autêntica na presença de Deus, é a mesma palavra que pode descrever para aquele que simplesmente diz, eu quero viver, mas não coloca na prática. É como eu disse, a palavra que expressa sagrado e profano é a mesma. O que muda é onde ela é aplicada. Uma mulher como pura, santa, virgem, imaculada para o seu casamento, assim como Cristo determina que a igreja seja. Ou uma igreja que se prostitui. A palavra é a mesma. E nós vamos ler aqui algumas palavras que elas podem ser comparadas, se de acordo estão realmente vigentes na nossa vida em agradar a Deus ou a nós mesmos. E a primeira é, inquietação versus preocupação. Inquietação ou preocupação? Você peca quando dá lugar à inquietação ou à ansiedade, pois ambas são respostas egocêntricas, que revelam falta de confiança no cuidado e soberania de Deus em sua vida. Abre tua Bíblia, Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7. Paulo vai descrever para nós uma lição preciosa sobre a questão da ansiedade, a inquietação acima daquilo que realmente deveria estar no teu coração. Paulo diz, verso 6 adiante, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, os vossos pedidos, plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. A ênfase que eu quero dar aqui é na palavra em que ele diz, guardará o vosso coração. Quando o Paulo descreve que a paz de Deus guarda o coração, guardar aqui a ênfase é como se fosse uma milícia. Alguém que milita dentro do teu coração, faz guarda, faz segurança. Você tem segurança, você tem algo que te dá firmeza, que essa paz, ela vem de Deus. Ela guarda a tua vida, e não somente a tua vida no agir, mas também no teu pensamento. No verso 8 ele vai dizer, quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisto pensai. Então Paulo diz, não andeis ansiosos, sabendo que Deus, Ele cuida de todas as coisas, mas seja elevado os seus pensamentos naquilo que é puro, santo, agradável, que haja louvor. E para você chegar a isso, você guarda o teu coração com a paz que vem de Deus. Então, quando a revista diz a inquietação versus a preocupação, ela coloca aqui no ponto B, todavia, se você anda no caminho de Deus, quando dar lugar à preocupação sadia, uma preocupação sadia, ou seja, cuidado pelo bem-estar dos outros para a glória de Deus, ou até mesmo de você, aquela preocupação, poxa vida, eu tenho que me dedicar mais à leitura da palavra de Deus, isso é uma preocupação sadia. Eu tenho que me dedicar mais em ser alguém que realmente leva o amor de Deus dentro de casa e fora de casa. Eu tenho que me preocupar com a minha vida para que ela seja realmente um testemunho fiel e verdadeiro daquilo que Cristo ordenou que eu fosse. Eu tenho que me preocupar, e essas preocupações, todas elas envolvem a questão do agradar primeiramente a Deus. Nós falamos lá no começo, a ênfase que você estabelece no seu viver é para agradar a Deus ou a si mesmo. A mesma palavra usada no Novo Testamento para preocupação ou cuidado é traduzida por inquietação ou ansiedade. Quando a ênfase volta no eu, você deixa de ser algo bondoso para você e a sociedade para algo maléfico, aonde você entra em pecado. E no seu pecado você não consegue trazer algo de bom para quem te acompanha, para aquele que te ouve.
Como está o teu coração diante a confiança de que Deus é aquele que te sustenta, aquele que te alimenta e aquele que pela palavra de Deus te dá autoridade para anunciar as obras do Senhor. Filipenses, ainda em Filipenses, volta aí no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, dos versos 19 a 21. Paulo diz: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento e sinceridade que cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. E Paulo diz: mas Timóteo é aquele que tem buscado o bem-estar de vocês. Então, quando a nossa ênfase na preocupação é agradar a Deus, servindo ao próximo, é o que Paulo descreve sobre Timóteo. Eu aguardo ansiosamente a oportunidade de poder enviar Timóteo, porque Timóteo sabe o quanto vocês precisam do cuidado pastoral. Timóteo está preocupado com a vida de pessoas. Quando nós nos dispomos a servir a Deus, e por vezes há uma preocupação muito séria no coração de muito crente, que é fazer aquilo que segue como modelo do que ele acha certo ou errado. Olha, eu só vou poder fazer isso, pastor, quando eu entender que eu estou pronto. Eu só vou poder fazer isso, só vou ser um evangelista. Só vou poder falar de Deus para fulano, quando eu entender que eu estou pronto. Isso é uma preocupação que às vezes ela se torna pecaminosa. Porque nós nunca nos sentiremos preparados se nós não buscarmos isso na palavra de Deus. E quando eu busco isso na palavra de Deus, quando Pedro vai dizer para nós, ao estar pronto, é aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que tem intimidade com Cristo, ao ponto de saber, eu vou, mas eu não vou por minha força, eu vou pela força do Senhor, pela palavra de Deus. E outras duas palavras são o medo versus a reverência, ou o temor versus reverência. Você peca por concentrar-se em si mesmo quando tem medo constante dos homens, daquilo que eles pensam de você ou podem lhe fazer. O que vão pensar de mim quando eu estiver lá na igreja? Quando eu estiver dando a primeira palavra, quando eu estiver expondo alguma coisa? O que vão pensar de mim quando eu estiver na rua evangelizando? O que vão pensar de mim quando eu fizer isso ou aquilo? Ou será que vão me maltratar, ou vão me judiar, ou vão me perseguir? Abra a tua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, no capítulo 3, Pedro vai descrever para nós uma afirmação muito clara sobre o nosso temor. 1 Pedro 3, de 3 adiante, diz assim: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venha sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais as suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes reservai a Cristo, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todos que lhe pedirem a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam de vós. Porque se a vontade de Deus assim decreta, é melhor que sofram fazendo o bem do que fazer o mal. É uma referência muito clara sobre você não temer ao homem e não ter medo de anunciar a obra do Senhor, mesmo que isso lhe cause perseguição ou até mesmo a morte. Isso que Paulo descreve para nós. Qual é a tua preocupação? De morrer em nome do Evangelho? Melhor seria morrer e estar com Cristo do que aqui estar. Todavia você agrada a Deus quando anda em santidade de vida, reverenciando a mesma palavra do Novo Testamento traduzida por temendo ao Senhor com promessa é ser abençoado. Você vai ver que reverenciar e temer tem a mesma conotação quando é colocada em fidelidade e amor a Deus. Quem reverencia ao Senhor é aquele que leva Deus a sério. Lembra que nós falamos? O que era o temor do Senhor? Levar Deus a sério.
1 de Pedro ainda, volta aí, capítulo 1, os versos 14 a 17. Pedro diz assim: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinha antes, em tempos passados, na nossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Por isso está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus quer que nós andemos em novidade de vida. No verso 17 ele diz: e andai com temor, durante todo o tempo da sua peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras cada um, sem discriminação de pessoas. Viva com temor e tremor diante de Deus. Não deixe de viver com fidelidade. A pergunta que sempre faço aqui na igreja: estou eu preparado para encontrar com Cristo hoje? Estou eu vivendo da maneira que agrada ao Senhor hoje? Não é buscar para viver como agrada a Ele, mas eu já vivo como agrada ao Senhor. Eu tenho uma vida consciente de que o meu modo de viver, a minha consciência busca dia após dia eu agradar ao Senhor mais do que agradar a mim mesmo? E as outras duas palavras, cobiça ou lasciva versus desejo. Cobiças versus desejo. Você peca quando cobiça algo, e cobiçar por Deus, visto que sua ênfase está em possuir algo que não lhe pertence. Cobiçar é proibido por Deus. Romanos, a tua Bíblia lá, volta lá em Romanos. Romanos no capítulo 13, Paulo vai descrever para nós lá no versículo 8 e 9. Ele diz: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser amor de uns para com outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Tudo se resume nisso: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Quando você cumpre o amor, você tira a cobiça do teu coração. A cobiça é cobiçar aquilo que você nem deve ter, ou cobiçar algo que não é bom para você, ou cobiçar algo que não pertence a você, é do outro. O desejo de satisfação pessoal. E o segundo ponto: todavia você demonstra piedade quando tem o desejo ou o grande desejo de agradar a Deus e edificar aos outros. A tua preocupação em agradar a Deus, ela envolve agradar ao próximo. Lembra, nós falamos lá, a aplicação, como é que você pode responder aos 2 primeiros mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que você ama a Deus que você nunca viu? É fé. Pela fé eu amo a Deus. Mas na prática de amar a Deus é o amor ao próximo. Isso é uma vida vivida, demonstrada. O que Cristo faz, não é o que Ele faria. É o que Cristo faz através da tua vida. Tem uma história real. Em 2011, aconteceu um tsunami no Japão. Esse tsunami, ele destruiu basicamente quase toda uma cidade. E eu estou lendo isso no livro A Pergunta que Não Quer Calar, de Philip Yancey. Philip Yancey fala que alguns meses depois do tufão, ele foi até lá. E ele foi para falar às pessoas: se Deus é tão bom, por que o mal acontece nesse mundo? Se Deus é tão bom, por que pessoas morreram tão drasticamente? Ele descreve a história de uma moça, em que ela estava na sua casa, e quando ela ouve o barulho, o estrondo, ela saiu para fora, não conseguiu mais voltar para buscar o seu marido e a sua filha. Então ela sobe para cima da casa e começa a gritar. Ela é arrastada com os escombros da sua casa. Ela fica 8 dias enfiada na lama. E as pessoas, quando começaram a procurar corpos ainda vivos, acharam uma mão, um rosto e uma mão para fora pedindo por socorro. E um homem foi lá e estendeu a mão e tirou aquela mulher dali. E aquela mulher, ela descreve um encontro com aquele homem como se fosse o encontro da salvação da vida dela. Meses depois, ela tem a oportunidade de ir à igreja. E eles não têm costume de pegar na mão das pessoas. Mas quando ela encontrou com Philip Yancey, ele anunciando o evangelho, ela estendeu a mão para ele e falou: segura a minha mão, como aquele homem que segurou para que eu não morresse. Segura, para que Cristo não perca a minha alma.
Segura a minha mão, porque eu entrego a minha vida às mãos de Cristo. Como nós conduzimos a nossa vida em favor de pessoas que são no lamaçal do pecado. A referência que Filipenses fala é como se nós andássemos num mundo em que o tsunami derrubou tudo, em que a desgraça paira, pessoas estão nos seus escombros, gritando por socorro, e você tem segurado a mão de quem? Para levar até Cristo. Se você foca o ênfase em você, a salvação te basta. Se a ênfase na tua vida é simplesmente ficar agradável diante de Deus, Senhor, estou em paz, a salvação tão somente te basta. Mas quando Paulo diz, exerça a tua salvação, ponha a tua salvação em prática, busque outras pessoas em favor de como Cristo buscou a tua vida, estenda a mão para aquele que está morrendo no pecado, é olhar e saber, Deus nos colocou na condição de filhos que têm uma ordem a ser cumprida. Todavia, você demonstra piedade quando o desejo, ou o grande desejo de agradar a Deus edifica a outros. Filipenses, vamos lá em Filipenses no capítulo 1. Quem está procurando aí Gálatas, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 1, o verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Sinto-me, porém, impressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Verso 24, pois, todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Como eu queria pedir a Deus, Senhor, me leva. É Paulo dizendo, Senhor, me leva para a glória. Que melhor é morrer e estar com Cristo do que ele estar no corpo. Mas todavia, meus irmãos, eu não oro desse jeito. Eu não peço a Deus que me tire, porque eu sei da obrigação que tenho para convosco. Por causa de vós, acho necessário permanecer aqui para instruí-los em justiça, para ensinar a vocês a palavra da verdade. Como tem sido difícil para nós esses últimos dias ouvir de pessoas que há meses atrás falavam assim, pastor, a primeira vez que a igreja abrir depois da pandemia, eu vou ser o primeiro a estar lá. E olhar depois para essas pessoas na rua e elas fingirem que nunca disse aquilo. Como se a pandemia fosse algo aconteceu, passou, já foi, acabou, o medo acabou. Não estou mais preocupado. Não tenho mais medo de morrer. A vida segue. Pessoas que não vão voltar para a igreja. Pessoas que depois da pandemia é muito mais cômodo sentar em casa no sofá, ligar o celular, ligar a televisão, vou assistir o culto aqui e está em paz. Se são salvos ou não, Deus o sabe. Não estou aqui para julgar. Acredito que muitas pessoas salvas em Jesus ainda estão temerosas e entendo, compreendo. Pessoas que não podem estar na igreja, apoio, não venham. Mas quantas são as pessoas que simplesmente se acomodaram e não lembram que Jesus Cristo, Ele expressa para nós a nossa maior alegria, era estar juntamente com Deus. A nossa maior alegria é exaltar e louvar ao Senhor. Ou quando o salmista diz, alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor, os seus átrios, os seus tabernáculos, é o que mais desejo. É estar na tua presença, te louvar e te adorar. É o motivo que eu tenho também para levar pessoas, convidar pessoas. Gente que se acomoda com a sua própria salvação, vai prestar contas com Deus. Como já falei aqui, tem gente que é miseravelmente salva. A única coisa de boa que tem na vida é que não vai para o inferno. Mas não vive como Deus ordena que viva. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. A palavra usada no Novo Testamento para desejo, ou ter um forte desejo, é traduzida também por cobiça ou lascívia, ou concupiscência, quando a ênfase volta para o eu. Lembra que nós falamos aqui? Se o meu desejo ou o desejo forte agradar ao Senhor,
ele entra na palavra, no contexto da palavra em que faz bem para o próximo, agradando a Deus. Mas quando ela perde essa premissa de levar o próximo ao conhecimento da verdade, de fazer algo em favor do próximo. Qual foi a última vez que você se preocupou com um irmão da fé? Eu não vou falar com os de fora, não. Que a Bíblia fala que primeiro você se preocupa com o irmão da fé. Você se preocupou de alguém que está precisando de um açúcar, um feijão, um arroz? Qual foi a última vez que você se preocupou com alguém de não estar tendo o que você tem dentro de casa? Lembra que eu falei aqui, na antropologia tem duas palavras que têm uma mesma conotação com a diferença de como você aplica ela. Alteridade e soteridade. Solidariedade. Solidariedade é fazer para o próximo o bem, independente a quem. Eu compro uma cesta, entrego na casa ali da pessoa e pronto, tá lá, deixei. A alteridade é fazer para a pessoa aquilo que eu faria por mim. É eu me colocar no lugar do outro. E como cristãos, nós não temos que ser solidários. Temos que ter em nossa vida a alteridade. Eu tenho que me preocupar com os amados irmãos, a mesma preocupação que eu tenho na minha casa. É andar e sabendo que Deus cuida de todas as coisas, mas Deus nos deu uma ordem. Deus nos deu uma ordem. Olhai uns pelos outros, sejam compassivos. E a ênfase em agradar a Deus. Lembra que nós falamos aqui, o texto de Marcos 7. Às vezes a nossa preocupação ela é tão egocêntrica que ela passa por cima até dos de dentro de casa. É Cristo dizendo, vocês estão preocupados com vocês e nem preocupam nem com o pai e com a mãe de vocês. Como é viver uma vida autêntica do cristianismo? A certeza de que o que há em nós é o que veio de Cristo. E se veio de Cristo, tem que produzir frutos segundo o fruto que é de Cristo. Nossos frutos, eles revelam quem nós somos. Eles revelam se a nossa vida está realmente em agradar a Deus ou a nós mesmos. Agradar ao Senhor, fazendo o que realmente o próximo possa enxergar a Cristo em mim, enxergar a Cristo em você. E acima de tudo, você ser apto para falar do Evangelho com autoridade. Falar do Evangelho, na certeza de que Cristo te livrou do pecado, te livrou da morte para a vida. E as últimas duas palavras, ciúmes versus zelo. Você peca por ser ciumento, o ciúme vem do mal, e é parte das obras das trevas, e prejudica a maturidade espiritual. 1 de Coríntios, volta lá, 1 de Coríntios, depois de Romanos, o capítulo 3, os versos 1 a 3, Paulo diz, irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que a inveja e a discórdia entre vocês. Por acaso, estáis sendo carnais, vivendo segundo os padrões puramente humanos? Ou versões diz assim, por acaso estão sendo ciumentos, segundo os padrões do mundo? Não estão vós buscando uma maturidade espiritual, um crescimento para ajudar o próximo? Não estão vocês já tendo necessidade de buscar um alimento mais sólido para poder alimentar outros? Estão indo como crianças na fé. É muito prático nós observarmos isso da seguinte maneira. Você conhece algum cristão que já é 20, 30 anos de cristão e a vida é quase do mesmo jeito? Você conhece cristão que tem 1, 2 meses, 1 ano de crente assim, e já é crente, você fala, meu Deus do céu, esse é usado por Deus, esse tem um encontro realmente com Deus. Conhece pessoas assim? Pessoas maduras na fé a tal ponto de declarar uma firmeza convicta no que Cristo fez, ao passo de que irmãos muito mais antigos na fé não têm tanta firmeza. Como temos andado?
como pessoas que já podem receber um alimento sólido, uma palavra mais convicta do que Deus pode fazer e mudar na tua vida, ou ainda necessita entender as coisas mais básicas. Todavia você agrada ao Senhor quando tem zelo, um desejo sincero de agradar a Deus e edificar ao outro. A mesma palavra do Novo Testamento é traduzida para ciúmes quando a ênfase é voltada para o eu. A Bíblia descreve que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós, porque Ele quer que nós vivamos segundo a vontade do Pai. Quando o ciúme, ele arde em favor, quando ele arde, um ciúme sadio em agradar a Deus, é ter ciúme da pessoa que está do seu lado, não porque ela tem algum outro tipo de relação com outras pessoas, não é esse ciúme que eu estou falando. É você se entristecer, poxa vida, como essa pessoa estaria muito melhor ao nosso lado com Cristo do que vivendo como vive. Essa pessoa professa Cristo, mas não vive como deveria viver. Como eu sinto angústia por isso. É um ciúme que você tem por ela. Senhor, eu gostaria tanto que Giovana, Júlia, Miguel, Ada, João, Eristo vivesse segundo a vontade do Senhor. E quando um falha, você fica assim, poxa vida, Deus. Como nós devemos ansiar o cuidado pelo próximo, o amor pelo próximo, como o Espírito de Deus anseia pela nossa vida. Que possamos viver segundo a vontade de Deus, na ênfase de agradar ao Senhor, como nós falamos no começo da revista aqui agora. A ênfase em agradar a Deus deve ser maior do que a ênfase de agradar a tua própria vida. Ao nosso redor, há vidas arruinadas e despedaçadas. O que temos feito a esse respeito? As Escrituras nos dizem que devemos estar preparados para suprir as necessidades daqueles que nos cercam. Tal preparo precisa ser de acordo com a palavra de Deus, para que possamos alcançar os propósitos divinos. Deus tem um propósito para você. E o propósito que Deus tem para você é que você esteja apto para declarar com firmeza por que você é crente. Por que você é evangélico? Qual a razão da esperança que há em você? Por que você quer ir para os céus? É medo de ir para o inferno? Está errado. Não, pastor, eu quero ir para o céu porque a Bíblia fala que lá não vai ter dor, lá não vai ter gordinho nem vai ter gordinha, lá vai ter todo mundo perfeito. Lá no céu eu vou ser bonito, vou ser igual ao anjo. Você está errado. Não, pastor, eu quero ir para o céu porque lá a Bíblia fala que as ruas são de ouro, imagina o resto. A música, né? Além do Rio Azul, como eu apaixonei por essa música. Os muros são de jaspe. Imagina o resto. Se os muros são feitos de pedras preciosas. Lá emana o rio da vida. Se tu está indo para lá por causa da beleza, tu está errado. A tua motivação de ir para os céus é porque lá você olhará face a face com Jesus. Você encontrará com o Senhor, aquele que te salvou, aquele que te deu vida e vida com abundância. Para agradar a Deus, em vez de agradar a si mesmo, você precisa ter um plano bíblico que atinja os seus pensamentos, palavras e ações. Esse plano deve aplicar à sua rotina diária, bem como fornecer orientação bíblica para qualquer situação de emergência que possa surgir. Mateus, abre a tua Bíblia lá em Mateus, estamos já finalizando. Mateus, o capítulo 22. Os versos 37 a 39. E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Seguir e buscar e viver como princípio básico da tua vida. O amor a Deus, o amor acima de tudo. E para agradar a Deus, em vez de agradar a si mesmo, você precisa ter um plano bíblico
que atinja os seus pensamentos, palavras e ações. E isso deve ser praticado na sua vida. Mateus, ainda no livro de Mateus, eu li novamente o texto aqui para nós chegarmos a Mateus 10, 38 a 39, que diz o seguinte. Mateus 10, versos 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse achar a sua própria vida. Perder a vida é saber que nada nessa vida é mais importante do que a vida de Cristo em mim. Nada nessa vida é mais importante do que viver a vida para Cristo. A minha vida não tem sentido se não for ligado à mente, o caráter, a ideologia de Cristo. Nós temos um plano, que é o plano de salvação, que devemos apresentar a todo aquele que vive nesse mundo. Mas Deus tem um propósito para mim e para a tua vida. E o propósito dele é nos formar segundo a imagem e a semelhança do seu Filho. Como nós temos buscado viver a ênfase da nossa vida baseado na vontade de Deus. A palavra descreve para nós palavras duras, quando o apóstolo Paulo diz: vocês são filhos de Deus, porque se realmente vocês são filhos de Deus, vocês buscam fazer aquilo que agrada a Deus. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. A pergunta que eu levantei no meio da fala da mulher, da moça ali no tsunami: por que Deus permite o mal nesse mundo? Por que tanta catástrofe acontece? A resposta está em Romanos 8, os versos 22 adiante. A criação geme, à espera da manifestação, da redenção que há em Cristo Jesus. Essa natureza sofre, e ela traz consigo dores, isso que afeta a nossa vida. E a nossa vida sofre, do mesmo modo que a natureza sofre, enquanto nós aguardamos a redenção que é em Cristo Jesus. Por que há tanta catástrofe no mundo? Porque todos nós, inclusive a natureza, foi afetada por conta do pecado. Então entendam uma coisa: o inferno e o pecado são casados e só podem ser separados se o arrependimento entrar e causar essa separação. Você só pode ser separado do inferno se pelo teu pecado você chegar ao arrependimento. Reconhecer que é falho, olhar para Cristo e dizer: Jesus, segura a minha mão. Viver, Senhor, e que eu viva da maneira que te agrade. Doa a quem doer. Eu quero viver segundo o teu coração, não o meu coração. Que essa seja a verdade do Senhor na tua vida e a tua vontade para viver dia após dia como servo do Senhor. Que Deus abençoe você. Baixe tua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra, por esse momento que tivemos, ó Pai, que temos aqui, de louvar e bendizer o nome do Senhor, de exaltar ao Senhor, de ouvir a tua voz. Obrigado, Pai amado, por esse privilégio de sermos teus filhos, de estar reunidos, ó Pai, adorando ao Senhor. Ó Deus, os dias são maus, são tantas as lutas, ó Pai, que temos enfrentado, mas eu imploro, ó Deus, não nos permita cair, Senhor. Não nos permita, ó Deus, olhar para a direita ou para a esquerda, mas olhar tão somente para a cruz de Cristo. Ó Deus, faça em nós o teu propósito. Faça cumprir, ó Deus, na nossa vida a vontade do Senhor. Que sejamos, ó Deus, servos fiéis, homens e mulheres valorosos, ó Pai. Nos conduz, ó Deus, à tua verdade, à tua vontade. Ó Deus, aqueles que aqui estão, os que nos ouvem, ó Deus, pela internet, que possam, Pai amado, ter um encontro pessoal com o Senhor dia após dia. Ter uma vida lapidada pelo Senhor ao ponto de agradar ao Senhor e não agradar a si mesmo. Ó Deus, nós te amamos e te adoramos. E rogamos, ó Deus, por perdão de pecados. Suplicamos, ó Deus, pelo enchimento do teu Espírito,
pela ação, ó Deus, do Senhor sobre a nossa mente, coração e pensamento. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, a vocês que assistiram, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus.